Então, esse aqui é o contexto daquele momento histórico onde surgem os... como é que chama? Quando surge o Islã. O que acontece? O Mohammed ele chega e aí nós vamos ter assim, esse contato, né? Aqui falando um pouquinho mais dos materiais. Diz assim, tem uma arquitetura bizantina, que é a parte de Alexandria, aquela parte da Turquia, né? Que depois virou a Turquia, que ela vai ter uma grande, também vai ter uma influência maior quando os árabes islamizados, quando os muçulmanos, eles vão para a região da Síria. Isso a gente sente também um pouco na arquitetura, né? Porque você tá mais próxima de uma zona de influência de uma determinada linguagem do que de outra. Em alguns lugares, o tijolo vai substituir a pedra, principalmente quando eles vão para o deserto, né? Depois, em 750, quando eles se transferem para o deserto, o uso, porque lá não tem pouca pedra, eles vão usar mais tijolo na construção. E aí, alguns indivíduos, principalmente alguns generais que vão para o Egito, eles vão acabar levando com eles a mesma técnica, o mesmo sistema construtivo. Então, nesse período onde eles estão no deserto, nós vamos encontrar construções no Egito que vão tentar, apesar que lá no Egito também tem oferecimento de disponibilidade de pedra, eles vão tentar reproduzir a mesma técnica construtiva da região de origem. E isso é interessante quando a gente começa a entender de onde vêm as pessoas. E a gente pode identificar naqueles edifícios de época por que eles foram construídos daquela forma, né? Então, vai ter a utilização das cúpulas, né? Essa transição aqui que a gente vai ver bastante, né? Que a gente se tem um elemento quadrado, e como é que a gente faz a transição para uma cúpula redonda, né? Da base esférica, né? Então, essa cúpula aqui que é que ele chama criação de pendentes, que eu vou mostrar para vocês também, e também o processo de azulejo e tudo. Na época em que pré-islâmica, um pouquinho antes também do Mohammed tomar conta, a gente tem a grande extensão do Império Bizantino. Então, ele pega toda essa parte da Itália, pega a parte da Grécia, toda essa parte, né, da Anatólia, essa parte da Palestina, norte do Egito, todo esse norte daqui, Cartago, na Tunísia, toda essa parte aqui de cima. Quer dizer, nessa ocasião, Roma já tinha caído. Já tinha se dividido, já tinha caído. Só Roma de Oriente que precisa. Ela ficou. Então, mas quer dizer que os cristãos já estavam por aí, não é? Como? Os cristãos. Já tinha. Os cristãos já estavam por aí, principalmente aqui no Egito. Né? Você tem os cristãos melquitas, tem os coptas, né? Eles já é uma comunidade, só que os cristãos, o Império Bizantino naquela época, isso que facilitou inclusive a tomada do Egito pelos árabes, pelos muçulmanos, os bizantinos eles oprimiam muito os cristãos que moravam no Egito, né? Então, quando os muçulmanos chegaram e tomaram o Egito, eles foram bem recebidos. Né? E porque os coptas e os melquitas da região, porque eles eram muito maltratados pelos bizantinos, que o governo era aqui nessa região. Olha, quando está em 600 aqui, o Bizâncio vai cair definitivamente muito depois, porque olha, ainda resta em 668, que já é a segunda parte, né, do momento do Islã. Vai sobrar só essa parte da Itália, né? A Sicília vai ser tomada pelos muçulmanos no século X e século XI, né? E Bizâncio já não toma parte, só um pedacinho aqui do sul da Grécia, e só o que se mantém aqui. Aqui eles vão perder definitivamente com os turcos, né? Então, essa extensão aqui, está vendo o Califado Omíada, o Califado, isso aqui, depois de 632, Bizâncio vai perder a maior parte do território deles, e inclusive aqui logo depois.
E aqui é a situação da Europa no começo do século VII. Né? A gente ainda tem os visigodos aqui tomando conta de toda a Península Arábica, e eles, Península Ibérica, desculpa, que eles vão sair em 750. Aí vai virar Andaluzia e os muçulmanos vão tomar conta de toda essa parte. Inclusive foi a pedido, né, que o Tariq, quando ele invade, foi por um príncipe. Eu vou pegar o nome porque eu me esqueci agora, está anotado, para mesmo expulsar os visigodos daqui, né? E aí eles atravessam o Estreito de Gibraltar e eles tomam conta de toda a Península Arábica por muitos anos, né? Pode falar, Andréia. Não, estou falando não. Então, aqui ainda tem uma parte do Império Romano, mas esse Império Romano é o Império Bizantino, tá? É o que a gente chama de Roma do Oriente, né? Aqui o Império Sassânida também ele vai se manter durante muitos anos. Quer dizer, até o 700, século VIII, ele ainda se mantém, mas aí ele vai ser islamizado, na verdade, né? Os sassânidas estão são os persas. Os sassânidas, eles são persas, é Irã. Aqui aí não parece que é Península. Não, é porque aqui, ó, tá vendo? Aqui é o Irã, só que a Península Arábica é essa parte de baixo, tá? Tá vendo essa costa? Que é a principal zona de influência deles, né? Então, eles estão sempre fazendo essa zona de tensão. Aqui, com a parte de Roma do Oriente. E aqui, nesse meio, assim, é que tem essa disputa onde eles vão jogando, né, com quem interessa. Mas, às vezes, eles entram nessa parte de influência aqui, eles influenciam essa região, eles tomam conta. Às vezes, eles pegam todas, em alguns momentos, eles pegaram toda essa região, e depois que foi retomado pelos romanos, pelos bizantinos, novamente. Então, fica sempre... Aí, eles só vão perder mesmo com... Mas esses não são islamitas. Não. Os sassânidas são... Não, eles vão ser depois de 700. Né? E esses sassânidas, que têm a religião persa, tudo, isso também vai influenciar na maneira de se apropriar da construção da religião islâmica. Vamos falar dessa maneira, porque, por exemplo, até hoje no Irã, o Ano Novo é comemorado o Ano Novo zoroastrista, não é o Ano Novo islâmico. Né? E aqui é só a Santa Sofia, que ela era uma igreja e depois vai ser transformada em mesquita. Ela construída em 537. Aqui ela se mantém, aí são colocados uns elementos escritos em árabes, né? Porque nessa altura, desculpe interromper. Pode falar. Nessa altura não precisava ser mais árabe para ser islamita. Porque não. A mistura já vai longe. Né? Na verdade, as populações elas vão se arabizar no sentido da língua, né? Durante um período muito longo, porque em vários momentos, inclusive no Egito, as populações não vão falar árabe. E muitos dos governos, quando são turcos, o árabe ele vai ser utilizado na alta cúpula de governo e para falar da religião. Mas dentro, né, no dia a dia do trato do cerimonial, eles vão falar turcos. Alguns vão falar turcos, alguns dialetos berberes, como nós vamos ter, por exemplo, os judeus, que eles vão escrever em judaico-árabe, que, na verdade, é a língua hebraica escrita com caracteres árabes. Né? E isso vai ser durante muitos anos, até o século XVIII, esse sistema ele vai existir. O turco também não é árabe? O turco não é árabe. Até o século XIX, ele era escrito em caracteres árabes. Quando a Turquia quer se incorporar à Europa, ela transforma a língua turca e se apropria dos caracteres latinos. Mas então, os turcos são sassânidas? Não, os turcos são turcos. São turcos e vêm Olha, agora deixa... do Oriente. Esse aí é a... Próxima aula que eu vou dar da Ásia Central. Então, estou vendo que tem muita dúvida. Os
os árabes são árabes. Certo. E falam a língua árabe, escrita árabe. Não precisa. Senão aqui de repente É para você aparece... falar. Não precisa. O turco não é árabe? Não, o turco não é árabe. Todos os turcos, todos os vândalos, todos os bárbaros que nós chamamos, e todos os deles, qualquer tipo de diferente dos árabes, vêm todos da alta atual Sibéria. Então, invadem o Cazaquistão, o Quirguistão, o Tajiquistão, que hoje é Irã, mas eles são turcos, de origem absolutamente diferente. Certo. Eles são de religião, alguns zoroastriana, e alguns são de religião xamânica. Animista, Xamã. O que acontece? Que no momento que eles invadem a Ásia, os árabes já estão, em parte, chegando na Ásia através da Rota da Seda. Estão chegando por baixo. por cima. Só que por uma Rota da razão, Seda é por cima. Não, esses Não, aí... os árabes chegaram- sobem para baixo e os turcos vêm para cima. Eles... O que acontece? Que os turcos não tinham a língua escrita, tinham só uma língua falada. Então assumem o árabe como vocabulário escrito, mas não como fonética. Então, os turcos otomanos, que são turcos diferentes, que estão em Istambul, que estão na zona da Turquia, otomano porque pegam o nome do chefe da tribo, era Otman, pode ser outro tipo. Eles falavam um turco-mongol, que também não tinha escrita. Então, assumem a escrita árabe, mas com fonética turca. Então, quando o senhor vê em alguma mesquita escrito antiga, turca, escrito em árabe, de fato é turco. É turco. Antes do que ela falou da mudança É o Ataturk. do Ataturk, que transforma a língua fonética turca em signo latino, e não mais árabes. Então, Porque os árabes, nesse momento, tinham uma grafia já muito desenvolvida e eles eram muito mais cultos que os outros. exatamente. Então eles eram Exatamente. Mesmo na Espanha, que eu saiba, escrevia por isso que tem caracteres porra de- árabes, os próprios judeus. Sim, como foi com os judeus, que tem o Mas judaico-árabe. a confusão é que os sassânidas estão ali, os árabes estão aqui e os turcos entram por cima. Está por cima, entra por Lá do cima. Cáucaso. Os turcos, os vândalos, hunos, tudo Todos revirado, tudo que isso. foram até Portugal. Certo? Foram até o Portugal, os vândalos. E os de cá são os árabes brigando com os sassânidas. Com os, espaço, com os romanos, né, com os bizantinos e com os berberes também, do norte da África. Então, é um cadinho de populações assim que... Esse que precisa, eu acho, se liberar um pouco dessa estrutura dos mapas, porque naquela época não existia esse mapa, não existia esses convênios limites. Então é tudo uma amálgama de... Na verdade, definir qual é o império é até difícil, porque o império era a capital, o resto era meio deserto. E alguns nômades vinham para cá e para lá. Não tinha o GPS na ocasião. Então, eram alguns nômades, tribos vinham para cá e para lá, se emparentavam entre eles, etc. Então, o império era até onde tinha uma cidade. Fora daí, dizer que era meu, mas também um dia depois o outro pode dizer, não, é meu. Então, Ou a organização e os acordos entre os clãs, né? Que aí é como... Por que os conflitos existem até hoje nessa região e existem na África? Porque quando o colonialismo chegou lá, eles dividiram a vontade aleatoriamente as fronteiras, e fronteiras que simplesmente não existiam. E, inclusive hoje, porque essa relação de clã, essa relação de origem, ela está muito forte até hoje, né? Que é uma questão cultural também. Né? Não é questão de ser evolutivo ou não evolutivo, porque a visão do Ocidente é uma coisa, são culturas diferentes, é simplesmente isso. Né? Não é essa imagem positivista que tem uma evolução, que é linear, que a gente começa numa categoria e vai terminar numa categoria desenvolvida lá. Porque aí a gente tem que questionar essa noção do que é esse desenvolvimento que a gente chama. Né? Então, aqui é só para a gente ter esse contexto assim, artístico, esse contexto de espaço humano, né? E aqui entra o Islã, né? E o contexto urbano que a gente já falou anteriormente.
Então, quando o Mohammed ele chega, ele foge para Medina em 622, ele funda, né? A comunidade ela vai se reunir na casa dele, porque ele não é que ele funda um espaço de oração, de religião. O espaço de oração do Islã é qualquer um, inclusive na rua. O que como espaço construído é porque a comunidade se organizava em algum momento lá, né? Então, e a população de Medina ela vai toda se encontrar, assim, vai se aglutinar, né, durante os anos que ele vai estar lá, em torno da casa dele, né, que vai aumentando também de espaço e que vai se tornar o segundo lugar principal na comunidade islâmica, né? Quando a gente tem o Vaticano para os cristãos e outros lugares para outras religiões, lá para o islamismo vai ser o primeiro Meca, que é o ponto focal, né? Qualquer muçulmano de qualquer região do planeta, na hora da oração, ele vai se dirigir para Meca. E o segundo ponto de peregrinação vai ser a casa do Mohammed. Então, o que a gente tem aqui é a visão da mesquita em torno da Kaaba, né? Aqui ela já é transformada em mesquita, porque também mesquita é uma palavra que não existia na época, né? E é totalmente diferente hoje, porque hoje se tem uma construção gigantesca em torno da Kaaba, com vários minaretes. Minaretes são aquelas torres, né, que são utilizadas para chamar para reza, tudo, e que foram construídas mais tarde. Tem essa pedra, esse cubo, que ele já tem relações com outros elementos religiosos que existiam na região, naquela época do surgimento do Islã, que é coberto com esse tecido preto. É tecido? É um tecido. Não é um granito? Não, ele é um tecido que ele é bordado, ele é trocado todos os anos. Antes, teriam algumas regiões, elas, como é que chama? Confeccionavam esse tecido. Agora é só na Arábia Saudita, por uma determinada família, que é confeccionado e bordado com a charrada, aquelas falas, né, da reza em ouro. E esse é trocado todos os anos também, né? Por que o preto? Não, ele é verde agora. Desculpa, ele era preto ou era verde? Ele é verde agora por causa que é a cor que é daquela família. Que aquela família, eu não lembro qual de um príncipe, de uma família real saudita, que simboliza aquela família adotada. Também é verde agora, né? Porque não tinha, né? Não é uma coisa que era preto. A pedra dentro é preta. Tem tijolo, porque assim, isso aí ela é reformada em alguns momentos também, né? Isso é uma pedra natural daí ou eles trouxeram? Não, isso não é uma pedra, ela é oca, isso é uma construção. Quer ver? Eu vou mostrar. Ó, tá vendo? Aqui é o tecido, tá? Aqui é a porta de entrada, porque você pode ir para o interior. Aqui eu vou mostrar aqui a planta, deixa eu ver. Onde está a planta? Ai, não está aqui. Não acredito que eu fiz isso. Lá é oco e tem os pilares, né, que você pode rezar. Ó, quem está fora, reza para dentro. Quer dizer, reza em direção à pedra. Quem está dentro, vai rezar em direção ao exterior. Então reza para a parede. Reza para a parede. Tem um mirável lá dentro? Não. É o próprio. É o próprio. Não, eu não posso. Ah, não pode? Quem não não é do Islã não pode ir? E quem não é muçulmana e quem não está acompanhada, uma senhora acompanhada de alguém da família do marido não pode. Como eu não tenho marido e não pretendo. Você não vai virar. Não, eu já propus um amigo meu, a gente casa assim, pro forma, para entrar. A gente tem que falar da pedra preta. Eu vou falar, calma. A confusão entre... Tá. Então, essa aqui são os vértices, né? Esses vértices da Kaaba, tá vendo?
o 10, o 9, ângulo do iemenita, o ângulo sírio, o ângulo iraquiano, ele está apontado, direcionado para as principais tribos da época naquela região. Né? Então, as tribos iemenitas, elas eram muito fortes, a gente tem esse ângulo que está na direção do Iêmen. Né? É como se fosse uma bússola, que você tenha uma... Mas de quando é isso aí? Isso aqui é uma coisa recente. Não, isso aí é de 632. Quando Essa ele, construção? 600, quando é que ele voltou para... 622 ele fugiu para Medina. Quando ele retorna, eu vou pegar a data que estava anotada. 30. Porque ele morreu em 32. Só que ela foi reformada várias vezes. Mas esse tamanho, esse formato... É daquela época. A questão do tecido que vai cobrir, isso vai ser construído depois, quando começam a sistematizar a religião. Porque nenhuma religião no mundo ela existe pronta. Ela é um processo que vai sendo sistematizado, um processo filosófico, cultural, que vai sendo construído com os séculos. Mas o que ele queria dizer com isso? É um marco, é um ponto de encontro? Podia ser, por exemplo, um obelisco. Podia ser um obelisco. Mas é que ela já existia, ela é pré-islâmica. Então você cria uma identificação com aqueles povos. A pedra ou já existia a construção quadrada voltada para A construção quadrada. Mas o que isso tem a ver, como ele está perguntando, a mesquita é uma... Não, a mesquita é um prédio. prédio, A mesquita é um prédio. mas é um ponto de oração. Também aí ela vai se tornar um edifício religioso, né? Que ela vai receber o nome de mesquita. E aí que... Como os cristãos, quando eles não tinham uma igreja, eles se reuniam aonde? Nas cavernas, quando eles fugiam, né, das perseguições, eles se reuniam nas casas de alguém, até que vai se codificando um tipo de edifício que vai se tornar aquele modelo de edifício religioso. Aí você vai acrescentando elementos, né? No caso da Kaaba, ela estava no centro de uma praça, tinham vários ídolos. Está no centro do mundo islâmico. Na época não era islâmico. Não, era das tribos. Isso até agora, está no centro do mundo islâmico. Então, todos os islâmicos têm direção a Meca. Tá, isso. Não é isso a gente sabe. É outra questão. Essa construção existia tal qual ela é. Ou seja, retângulo quadrado, Sim. voltada para esses pontos. Embaixo da cortina é o quê? É alvenaria? É alvenaria, é oco. Não, que é oco é oco. É. Você vê o seguinte, que tipo de material constrói a parede dessa... É alvenaria. Alvenaria, ela é E a cobertura é do quê? De laje. laje do quê? Alvenaria. De alvenaria. Madeira, já foi madeira, né? Isso. Tem a pedra preta, esse eles falam. Ela é aberta aqui, e esse espaço aqui é assim, ó. Tem uns pilares aqui, ó. É que a planta está no... Eu esqueci, eu vou trazer a planta. Mas o importante é que já existia. Já existia. Ela é um elemento... Só que deu uma melhorada. É claro que vai melhorando, vai aprimorando também, né? E a mesquita vem depois. A mesquita vem depois. A mesquita vem, ó, tem essa parte, tem essa pedra preta. Tá vendo que tem um ângulo aqui? Essa pedra preta é de material, que rocha, que tipo de rocha? É um quartzo, quer ver? Não, é uma espécie de granito que eles não sabem se foi um meteoro que caiu e eles adotaram e colocaram lá, né? Quer ver onde ela está? Deixa eu ver se tem. Essa aqui, ó. Tá vendo? Tem esse ângulo aqui da pedra, porque eles, tá vendo essa cortina aqui? Essa é a porta que as pessoas entram, porque elas têm que dar 7 voltas em torno da Kaaba. E algumas pessoas, não são todas, que podem entrar também. E essa é o ângulo da pedra negra, que é tida como sagrado também. Né? Isso aqui é um trabalho em prata que eles fixaram. Isso aqui. Isso não existia no começo. Quando o Mohammed ele chega em Meca e destrói todos os ídolos, e ele consegue conquistar a cidade de Meca, essa parte não existia. São algumas, por exemplo, esse tecido,
Ó, tá vendo essa alvenaria, ó? Isso aqui ela levanta, tá vendo como ela é construída agora? Ela foi reconstruída várias vezes, né? No começo foi de adobe, tinha algumas pedras, mas ela vai caindo, então ela tem que ser reconstruída, porque já pegou fogo. Era desse tamanho. Já pegou fogo também, teve outras invasões, né? Teve alguns conflitos. Quando uma tribo entrou em conflito com uma outra tribo, depois que o Mohammed morreu, começou a ter uma fragmentação dessas tribos. Foi quando os primeiros califas, eles conseguiram reunir, né? Porque quem era o grande líder era o profeta, né? O que eles falam. E aí, quando ele faleceu, teve essa desfragmentação e também foi destruída, né? Não é porque era sagrado, ou por alguns, que em todos os momentos foi sagrado para todos, né? Agora, isso... Hã? Eu já vi esse laser passar perto do seu olho. Ah, não, mas... E, olha, isso aqui é do século XX, essa reconstrução. Está vendo o sistema de alvenaria? Esse tecido, ele não existia no século VII. Também não era uma coisa elaborada no século VII. Né? Ela foi até para você dar como demonstração de poder, que sua família é poderosa e você oferece isso, você confecciona esse elemento e você dá como marca de liderança. Tanto que hoje só uma família pode fazer isso. Mas ela guardava alguma coisa ou guarda alguma coisa? Então, guarda. Como teve no Domo da Rocha, ela tinha umas relíquias, né, penduradas lá dentro. No centro daqui, pendurado dentro desse aí, tinha uma série de relíquias, aí algumas foram destruídas. Né? Isso aqui também não existia em 630, porque ela foi destruída, ela chegou a ser destruída. Né? Mas ela serve por quê? Porque facilita na identificação. Se todas aquelas tribos, todos aqueles indivíduos, eles tinham uma identificação com as pedras, porque a pedra era um objeto religioso, né, de culto, a principal identificação foi você manter o cubo. Né? Bom, o que a gente vai ter na mesquita? Aí sim, porque lá, quando a Kaaba surge, era um grande pátio, né, aberto, com vários ídolos em volta. Na mesquita em Medina, que não era mesquita, era a casa dele, que, por exemplo, vamos colocar assim, o edifício religioso cristão é a igreja, não é? Vamos colocar como termos. O edifício religioso judaico é a sinagoga. O edifício religioso islâmico é a mesquita, né? Que vai sendo, a configuração dela vai sendo desenvolvida com vários séculos. Em cada região também vai adotando de uma maneira diferente. Então, o que vai ter? Uma construção hipostila rudimentar. O que significa isso? A gente tem um teto plano e uma série de pilares aonde esse teto vai ser assentado. Né? Então, é só um termo técnico isso também. O mimbar é uma escada, né, que é uma escada por quê esse mimbar? Porque falam que, segundo alguns relatos, né, porque a gente não tem... Isso vai se descobrindo pelos relatos, pelas coisas que foram deixadas escritas, que quando o profeta ele ia falar para a comunidade dele, ele subia num lugar mais alto para poder ser ouvido, né? E é uma escada. Isso eu vou mostrar depois como é a forma dele, né? Sem um mihrab ou minarete, né? Minarete é aquela torre e o mihrab eu vou mostrar para vocês aqui para frente, que é um elemento convexo que a gente tem na parede principal, que é onde vai poder... Ela tem uma função acústica, inclusive, para poder ser ouvido. Assim, quando fala... Porque eu falo para a parede de uma maneira que o som da minha voz ele possa refletir para trás, para que os fiéis consigam me escutar. Todos esses aqui, né? Todos esses elementos são elementos que vão, como tem o altar nas igrejas e tudo, são coisas que vão sendo elaboradas no processo de formação dessa religião, né, de construção dela.
Lá tinha um pátio com 2 áreas ocultas e um pátio central, né, voltado para dentro da casa. E essas áreas mais ocultas eram onde ficava a família do profeta. A área oculta é uma parte construída que fica mais escondida. Ela é mais intimista. E esse o arranjo, o embrião do primeiro período de construção dos edifícios religiosos, né? que vai se tornar característico, né? Mas por quê? As casas naquela região, elas também, quando a gente fala em casa árabe, que a gente depois vai ver também na Andaluzia, sempre tem aquele pátio que tem uma fonte, porque a fonte ela refresca, imagina num lugar muito quente também, né? A fonte ela refresca, a família ela também fica mais protegida, né? Do espaço público, né? Mais resguardada, né? E ela se torna masjid, que a gente fala mesquita, a palavra árabe para mesquita é essa aqui, masjid, né? E essa de Medina é onde, segundo a tradição, o profeta o Muhammad está enterrado lá. Então, a primeira, a segunda, depois que a gente fala depois de Creswell, são os arqueólogos, né? Então, quando a gente faz um levantamento arqueológico, alguma coisa assim, se fala sempre depois daquele arqueólogo que fez aquele modelo, né? Então, o primeiro modelo da casa, quando o Muhammad foi para Medina, era essa aqui. Então, tem essa parte interna onde todo mundo se encontrava. Para se proteger, por exemplo, do sol, você tem aqui, são, como é que chama? Troncos de palmeira, onde colocava o teto, né? Teto de madeira com as folhas. Essa parte aqui são as habitações, ou são os cômodos onde ficava a família dele, né? Porque ele tinha outras mulheres, né? Principalmente depois que a Hadija morreu, ele casou, teve várias mulheres, inclusive de comandantes que faleceram durante a guerra, e ele adotava, assim, né? Pegava em casamento para não ficar desamparada a família. Ele era muito bonzinho. Mas também... Não era só isso. Pode falar, André. Não, é que ele casando... E fazia também as alianças, né? Fazia aliança e casava com cada tribo. Então, cada tribo ele conhecia o poder dele em relação à aliança de várias tribos. Porque o casamento ele surge por causa disso, né? É que a origem do casamento, ela não é uma origem afetiva. O casamento nunca teve origem afetiva. O casamento tem uma origem de alianças, né? De manutenção do patrimônio. Aí depois é que Proteger as crianças também. Proteger as crianças. Mas as crianças são patrimônio. Não tem essa relação de proteger as crianças, porque as crianças são o futuro da humanidade, não é nada disso. Não é direitos humanos. O homem podia ser um guerreiro e a mulher poderia ser um elemento importante de dote que passava de uma tribo para o outro. Então é um sistema completamente diferente desse sistema. Porque quando a gente pega no Egito, mais para frente, no Egito é um exemplo que isso acontecia de maneira generalizada. Os turcos, os mamelucos, que vão depois tomar conta, mamelucos. Isso a gente vai ver na próxima aula. Eles eram crianças que foram raptadas, né, daquela região da Circácia e tudo mais, e para serem treinadas como guerreiro no Egito, que depois tomaram poder. Então, o resguardo das crianças não... Bom, então esse aqui é o que nós vamos encontrar. Isso aqui é uma outra configuração, porque ela vai mudando, né? Depois, assim, no século XV, ela tem uma reforma, que é a tumba do profeta, e o que ela é hoje é outra coisa totalmente diferente daquela modelo. O profeta não subiu aos céus? A alma dele subiu ao céu. Em cima da mesquita de Jerusalém? Algumas lendas dizem, do Domo da Rocha. Daquela pedra foi para onde ele subiu ao céu. E aí tem a tumba dele. Tem a tumba dele, porque tem o corpo dele presente, né?
né? Aqui temos a primeira fase da expansão árabe, né? Quando quando Mohammed falece, vai ter um período de confusão e aí vai assumir os 4 companheiros mais próximos. Vai assumir não concomitantemente, mas na sequência, né? Primeiro vai ser Abu Bakr, que conquistou a Síria, e aí vai o momento de expansão. Depois ele falece, vai vir Omar, né, que vai ter a expansão do Egito, vai fundar o Egito e conquistar o Egito em 641, 642. Ele vai ser assassinado. Depois vai ter o Utmar, que vai conquistar a Pérsia, e aí os sassânidas, né, os persas, vão ser islamizados, né, vão adotar lentamente a religião islâmica, porque mesmo com a conquista do Egito, as populações não vão se converter automaticamente, porque não existia conversão à força. Quer dizer, em alguns momentos podia, mas a conversão, de maneira geral, ela não era forçada, né? Contanto que se aceitasse um governo islâmico, né, que a população podia fazer o que quisesse, adotar a religião que ela quisesse. É claro que se adotasse, podia ser oferecido alguns benefícios, né, para quem seguisse. Né? E, por último, vai vir o Ali, e é a partir desse momento que o islamismo se divide entre sunitas e xiitas. O Ali, ele é genro do Muhammad, ele foi casado com a Fátima, que é a filha do Muhammad, ele é a filha preferida dele, né? E aí é que vai vir o xiismo, que vem de Shia, que são seguidores. Shia, que quer dizer seguir Ali, né? Shia Ali, que aí que vai vir o termo xiita. Né? O que acontece que o que se falava que o governante ele teria que ser eleito pela comunidade, ele teria que ser escolhido, né? Como o Muhammad ele não deixou nada por escrito, como deveria ser essa continuação, então eles colocaram que o governante teria que ser escolhido pela comunidade dentro das pessoas merecedoras. Porque assim, ele tem uma pessoa seria de exemplo para a comunidade, né? Bondosa, de exemplo, que seguisse os preceitos. E, a partir desse momento, falam que o governante, o califa, né, ele teria que ser por origem, por sistema hereditário. Então, teria que ser pelas famílias do Ali. Né? Então, de um lado, são os sunitas, que vão seguir as sunas, que são os preceitos, né, do islamismo, e do outro lado são os xiitas, que seriam os seguidores de Ali, que seriam seguidores da família de Ali. E os sunitas são o quê? Das sunas. O que é das sunas? A suna são as falas que estão no Alcorão. Né? É a mesma coisa que surata? É. A mesma coisa. Tem os hadiths, que são os hadiths são as tradições orais, né, dos exemplos e as suras, isso.